Professor? Oi! Eu não sei se eu vou conseguir ficar esse segundo tempo todo, porque meus dados, eu estou na rua, possa ser que acabe. Aí vai cair, viu? Tranquilo, Eu vou ficar só para o WhatsApp. tranquilo. Aí se eu sair, o senhor já sabe que a internet acabou. Ok, Se eu chegar em casa antes do horário de finalizar, eu entro de novo. ok. Viu? Ô, sexta-feira que me dói. Só aguardando a galera entrar, tá? Cadê essa galera, gente? Vou começar sem a galera entrar. Só vou dar mais um minuto, viu? Vamos nessa. Vamos nessa, galera, para mais um tempo de aula. Então, vamos lá. Então, quando eu tenho um voxel com uma baixa densidade, significa o quê? Um voxel com baixo volume significa o quê? Com baixo volume, a imagem mais escura. A imagem não vai conseguir ser visualizada. Porque ela vai ficar mais escura. Perfeito quem falou aí. Então, deu para entender aí o efeito de volume parcial da imagem, não deram? Sim. Artefatos. Artefatos na imagens, elas vêm representadas em forma de anéis. Por quê? Porque está diretamente ligado aos problemas nos detectores.
Sabe o que acontece? A falta de quê? De calibração no ar. No momento que você não consegue calibrar o ar, ele fica o quê? A vácuo. Não é isso? Ele fica a vácuo. Então, os detectores, eles sempre têm que ser calibrados. Porque se eles não forem calibrados, é como se tivesse um vácuo dentro dele. E esse vácuo, ele vai em forma de anéis. No momento que você solta a radiação, sabe daquela forma que você solta o cigarro, né? Para quem fumou, para quem fuma, ou para quem já viu alguém fumando, né? Que quando solta o cigarro, aí solta aquela fumaça que vai em forma de anel, de bolas. É a mesma coisa se você não calibrar o detector. No momento que você vai emitir o feixe de radiação, ele vai passar pelo paciente. Quando o detector absorver esse feixe, ele vai absorver, ó, em forma de círculos. E esses círculos, tá? E esses círculos, ele vai dar um outro resultado na imagem. Ele pode dar um outro resultado na imagem. Ou seja, talvez o médico perceba que ali é um artefato. Venha a ser que tenha médico que ache que aquilo ali não é um artefato, é uma patologia. Lembra do filme que logo no início da aula eu falei para vocês? Sim. Né? Que aquela atriz, eu esqueci o nome dela, eu nunca lembro o nome desse filme, mas ela foi diagnosticada com um tumor. E não era um tumor, era um artefato. Não era um tumor, era um artefato. Por quê? A falta de calibração no aparelho. Olha lá, ó. A periodicidade com que devemos fazer essas calibrações variam de aparelho para aparelho. A maior parte dos equipamentos modernos admite uma única calibração diária. Ou seja, os equipamentos modernos vocês têm que calibrar diariamente. Os modernos vamos calibrar diariamente. Tá? Aqueles mais antigos, aí vai depender de equipamento para equipamento. 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Beleza? Materiais de alta densidade. Ele é um artefato. Objetos metálicos. Implantes de materiais de alta densidade, como prótese dentária, obturação dentário, projéteis de bala. Eles vão produzir um artefato linear de alta densidade, devido ao alto coeficiente daquele produto. Ou seja, se eu fizer uma tomografia da face, obviamente vai sair minha carga dentária, não vai? Obviamente, eu tenho na minha carga dentária obturações. Obturação é o quê? Um artefato. Para que essa obturação tenha a mesma densidade, para que essa obturação tenha a mesma densidade do restante da estrutura, a gente vai ter que atenuar
o feixe de radiação. Deu para entender? Compreende? O paciente ele tem um projétil de bala no corpo. Geralmente, a 12 que não consegue tirar esse projétil, né? A bala de 12, né? Você não consegue tirar do corpo, porque ela é muito pequena e ela sai percorrendo o corpo todo. No momento que você abre aqui pensando que ela está... Não tô ouvindo não, Gabi. Oi, Fran. Estava cortando. Não sei se é para todo mundo. Tá cortando para todo mundo? Eu acho que tá. Estão ouvindo? Tá de boa? Tá tranquilo agora. Vamos lá. A bala de 12, né? Ela percorre o corpo todo, você não tem como tirar. Um paciente desse vai fazer uma tomografia. Ele vai informar, obviamente, que ele tem um projétil de bala no corpo. E aí? Como é que a gente vai fazer? Porque é um artefato. Esse determinado artefato pode induzir ao médico uma patologia. Mas para que não venha induzir ao médico a patologia, a gente vai atenuar, tá? A gente vai atenuar a densidade desse artefato com a mesma estrutura do corpo. Como é que a gente vai fazer isso? O uso do feixe de alta energia. Ou seja, você vai o quê? Aumentar o... KV. Perfeitamente. Você vai aumentar o KV. Mas nesse caso aí é quando o paciente informa, né, professor? Romário, na anamnese, você tem essa sim. pergunta. Então, todo paciente sabe que tem uma bala no corpo. Beleza. É quando você tem aí, você faz, na verdade, uma anamnese e ele informa que ele tem essa bala. Tá? Pergunta se você tem obturação. Pergunta se você tem canal. Tudo isso é perguntado em uma tomografia. Cadê minha amiga? Não veio hoje, não? Foi? Como é o nome dela? Rebeca, não. Fabiana. A alta. Fabiana. Ah, é Gabi. Gabi. Thaís também está na sala. Tô não, professor, tô aqui. Eu não ouvi sua voz, Bey. Hoje eu tô mais caladinha, sextou e eu tô sextando em casa, aí a gente fica quieta. A Gabriela Tô está na brincadeira, sala. mas eu tô aqui, tô assistindo. Ah, Tô assistindo. Thaís tá. Então, vamos lá. O que é um material de alto número atômico? Como é? O que é um material de alto número atômico? Meio de contrastes. Os meios de contrastes, eles tendem a se comportar como os materiais metálicos, produzindo artefatos. Tá? O iodo e o bário, ele tem uma alta concentração. E eles devem ser evitados em alguns critérios. Ou seja, não é todo exame que você vai pedir que o paciente, na verdade, não é todo exame que o paciente ele vai tomar contraste. Porque esse contraste pode soar como um artefato, em forma de strike. O que é esse artefato em forma de strike?
é onde você vai ter uma visualização daquela estrutura dubiamente. Certo? Ruído na imagem. O que é o ruído na imagem? Ruído na imagem é quando você emite a radiação utilizando um baixo feixe de energia. Se você utiliza um baixo... O que é um baixo feixe de energia? Um kV baixo para um objeto de grande dimensão. Por exemplo, você pega um paciente obeso e coloca um kV que Cleiton fez o exame. Você vai ter o quê? Um ruído na imagem. Tá? Ou seja, a imagem ela vai sair o quê? Granulosa. Deu para entender o que é ruído na imagem? É você simplesmente aplicar um determinado kV para uma estrutura com grande dimensão. Aí ela vai sair uma imagem granulosa. Aspecto de segurança. Até então tá tranquilo, galera? Tá beleza? A parte mais que eu posso dizer de tomografia, a parte mais confusa é esse slide. Os restos dos slides são tranquilos, tá? A parte mais confusa é o slide, né, por completo, que a gente deu da aula passada, e eu vou dividir para dar a próxima aula, para não ficar muita coisa na cabeça de vocês, certo? Então, aspecto de segurança. O equipamento de tomografia, ele opera com raio-x, e aí a gente tem que ter vários cuidados, dobrado de que a gente tem o quê? A radiografia convencional. Então, a gente tem que seguir as normas da portaria 453 de 98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O tubo de raio-x ele deve ser aquecido após 2 horas de inatividade. O que é inatividade? Quando não estiver usando. Quando não estiver usando. Por exemplo, hoje a gente não tem isso não, né? Mas vamos supor, eu tenho um exame 8 horas da manhã. Eu só vou ter outro exame para se realizar 4 horas da tarde. De 2 horas até 4 horas da tarde, o equipamento ele ficou o quê? Inativo. Se eu vou fazer o exame 4 horas da tarde, eu devo estar aquecendo o tubo que horas? 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Beleza, perfeito. Perfeito. Em hospitais, é um pouco mais... vocês não vão ver isso de uma forma muito frequente. Mas, por exemplo, nessas clínicas de imagem da vida que encerra o plantão 9 horas da noite. Tá? O último exame ele é feito 9 horas da noite, o primeiro exame ele é feito 8 horas da manhã. De 9 horas da noite até 8 horas da manhã, o equipamento ele ficou inativo, ele ficou sem uso. Que horas, então, o tubo ele deve ser aquecido para se fazer o exame 8 horas da manhã? 6. 6 horas. Tá? 6 horas.
Desta Professor. forma, diga, Romário. Nesse caso aí, o primeiro exame vai ser às 8. Mas qualquer um pode ligar o equipamento para que ele comece a aquecer, já que Você, o técnico ele não pode chegar cedo, né? Só sei que ele não chega esse horário. você tem que chegar, meu filho. Não é qualquer um que pode Ah. fazer isso, não. Quem vai Não, fazer No não. caso, ele tem que se basear no horário dos exames, né, professor? Já que ele sabe que tem um exame, vamos supor, 10 horas, então ele tem que chegar 2 horas antes, correto? Para poder ligar a máquina. existe seu horário trabalhado, Jorge. Se você trabalha, geralmente quem trabalha com tomografia não trabalha 4 horas. Dá um plantão de 8 horas. Tá? Dá 3 entendi. plantões de 8 horas. Fechou lá. Seu horário é aquele ali. Beleza? Tomografia, ressonância, mamografia. Vocês não trabalham 4 horas nunca. Vocês dão plantões. Plantões de 8, 3 plantões de 8, ou 2 plantões de 12, né? Ou 4 plantões de 6. Muito difícil dar 4 plantões de 6 também, tá? Muito difícil. Normalmente, 3 plantões de 8. Normalmente. Tá? Ou um plantão de 24 horas. É o melhor que existe. Hoje, se eu voltar para assistência, eu quero 24 horas. Folga 4 dias, né? Você vai folgar 5 dias. Porra, massa. Vai folgar 5 dias. 5 não, 6. Maria. Você folga 6. Se você entra no sábado, um exemplo, entra no sábado 8 horas, você vai sair no domingo 8 horas. Então, você tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 6 dias. É o melhor plantão, galera. Mas também é cansativo, né, professor? Mas é cansativo, né? Cansativo o quê, Cleiton? O cara já descansou Cansativo é no 6 dias, né, começo. professor? É isso que eu tô falando, é cansativo. Cansativo nada. O cara chega até dar uma dor nas costas. Cansativo é no Que começo. viagem. Os 3 primeiros meses é cansativo, mas depois... Cansativo nada, rapaz. A gente dorme mais do que trabalha. Quem dá plantão de 24 horas dorme mais do que trabalha. Tá? Nos equipamentos dotados de lâmpada laser para posicionamento de paciente, deve ter cuidado para não direcionar o feixe luminoso nos olhos do paciente. Tá? O limite do peso, ele é estipulado pelo fabricante e tem que ser respeitado. A gente falou isso na nossa primeira aula. Não, falamos isso em ressonância. A mesma coisa a tomografia. Se o equipamento cabe 130 quilos, você vai botar um paciente com 131 quilos, para quê? Não faz o exame. Ah, mas é 1 quilo a mais. Eu não faço. Ah, 1 quilo a mais não tem problema. 1 quilo a mais faz diferença, né, professor? Muita diferença. Faz muita diferença. Sabe o que acontece? Ah, é 1 quilo a mais, não tem problema, não. E se tiver problema? Se o paciente desabar com a mesa, você sabe o que o paciente vai dizer? A mesa comportava 130 quilos. Eu lhe disse que eu tinha 131. Você me colocou porque você quis. É bem isso aí. E toma ele processo no hospital. Tá? Fora que pode dar dano, né, no procedimento do deslocamento da mesa para realizar o exame.
tá? Alguns equipamentos eles são dotados de mecanismos de segurança especiais que permitem interromper a limitação elétrica no conjunto do Gentry. Ou seja, a maioria dos equipamentos hoje tem esse mecanismo, tá? Se sentir a presença de fumaça, de faísca, de fogo, interrompe na hora. Tá? Interrompe na hora. Equipamentos que vêm apresentar ali problemas no software necessita que seja totalmente desligado. Após algum tempo, liga-se novamente e observa-se se o problema foi selecionado. Não obtendo resultado, fabricante. Tá? Fabricante. Em algumas clínicas do interior, galera, isso é doido para dar quando é fim de ano. Esses problemas acontecem muito em final de ano. Clínica não, né? É unidade pública. É unidade pública. Até raio-x. Quando chega essa época agora, começa a dar problema. A galera querendo partir, né, professor? Começa a dar problema. Um problema desse aí, uma tomografia, para poder ser normalizado, bote aí uns 15 dias. Assim como a ressonância. Tá? O raio-x menos. Mas, final de essa época agora, o que tem de equipamento quebrado pelos interiores da Bahia, até aqui em Salvador, vocês não têm noção. Tá? Devemos também ter cuidado no momento da angulação do Gentry. Alguns pacientes podem encostar o corpo no equipamento. Se encostar o corpo no equipamento, ele pode sofrer uma queimadura. Tá? Por exemplo, o paciente ele tem claustrofobia. E aí, pelo fato de ele ter claustrofobia, ele se bate, encosta, né, o braço no equipamento. Ele vai sofrer ali uma queimadura. Então, temos que ter bastante cuidado. Tá? Postura correta do operador na operação é essencial para evitar doenças ocupacionais, principalmente as LER. Principalmente as LER. Tá? A posição do monitor ele deve estar na altura dos olhos do operador, numa distância de 40 a 80 centímetros. Toda aquela ideia ergonômica deve ser usada. Né? Os pés devem estar totalmente apoiados no chão ou no suporte. Tá? As mãos devem estar livres para estar ali no teclado, tem que ter um suporte também para estar apoiando o punho. Né? Você tem que ter um ângulo de 90 graus do computador para o seu corpo, 90 graus. Então, tudo isso pode lhe dar um problema ocupacional. Controle de qualidade periódica deve ser implementado em ênfase na apuração da espessura do corte. Ou seja, periodicamente, tá? Tem que ser feito uma inspeção no equipamento. Tá? Essa inspeção do equipamento são testes de controle de qualidades para verificar se o equipamento ele está operando da sua forma correta. E assim finalizamos a aula
de hoje. Alguma dúvida, galera? Não, tá tranquilo. O que mais talvez pegou para vocês, tá? É referente de como é formado a imagem, certo? É referente de como a imagem ela é transmitida para o computador e, assim, as suas resoluções. É o mais complicado da tomografia para vocês aprenderem. Vocês conseguiram absorver isso tranquilamente? Até que sim, viu? E aí, Jorge, Wesley, Não, foi tranquilo. Deu para fixar um pouquinho só, né? Tá. Gabi, Fran, Ramon tá calado. Eu acho que eu vou assistir a aula umas 3 vezes, mais um pouquinho. É Eu duas, também. viu, Ô, Fran? professor, Para raciocinar um pouco. a dúvida Eu que eu assisti tenho... 4 De vezes. repente, acho que é porque eu cheguei do trabalho, tô meio cansada, sexta-feira, aí depois, acho que amanhã assistindo vai absorver mais. Doida para tomar uma cerveja, né? Eu sei. E Eu já te limpar a casa. conheço. Extrair o dente, nem posso. Olha o truque do extrair o dente. Alguém falou que tinha uma dúvida aí. Mas gelo pode, Francisco. Quando, da aula passada, entrou no assunto da tomografia helicoidal, né? Que é a radiação transmitida, no caso, em espiral. Espiral. Isso. Eu queria saber se, por exemplo, não é mais a radiação que era transmitida em leque, ela não é mais transmitida, no caso, em forma de leque, o feixe. É isso? Exatamente, porque aí já temos uma outra geração de tomógrafo, que são tomógrafos helicoidais. Entendi. Você pode encontrar um tomógrafo que emita radiação em leque? Pode. Você pode encontrar. Mas os tomógrafos de novas gerações, eles são através de emissão de radiação helicoidais. Que é como, no caso, transmite a radiação, só que a radiação gira em torno da pessoa, no caso, é assim, né? Que funciona. Exato, perfeito. Perfeito. Professor, Oi. esses aparelhos que emitem radiação em forma de LEDs, eles são 180, né? Não, 360. 180 você tem aí na segunda, terceira geração. Entendi. Tá? Segunda, terceira geração. Na quarta e na quinta geração, você tem aí já 380. 360. Desculpa, 360. Girando somente o tubo de raio-x e os detectores fixos. Lembrou? Sim, sim. E aí, galera, mais dúvida? Ainda temos 6 minutos. Então tá tranquilo para todo mundo? E aí? Boa noite. Eu acho que tá. Por mim tá. Opa, Jorge. Oi, Jorge. Então pronto, daqui a pouco eu vou disponibilizar lá no grupo de vocês. Se eu não disponibilizar hoje, amanhã de manhã eu estou disponibilizando. Valeu? Valeu. Abração a todos, boa noite, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Se cuidem, viu, juízo. Tem Beba pouco, viu, Gabi? Beba pouco. Vou tentar. Fui. Fomos.